Fala, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar então um conteúdo de matrizes, galera. Então pegue o livrinho de vocês aí, vão acompanhando bem bonitinho, tá? Que é um conteúdo que ele não tem tanto peso na prova do Enem, tá? Porque na prova do Enem, normalmente, quando cai matriz, é uma questão se cair. Normalmente é uma aplicação mais fácil também, então não é uma coisa assim, ó, tão difícil de trabalhar, né? Apesar de ter uma operação que é um pouco mais chatinha, que é a multiplicação de matrizes. Mas do resto é tudo muito tranquilo, tá? Então a gente vai começar com a breve definição, né, galera? Que matrizes, eu botei ali, ó, são tabelas ordenadas. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Não é qualquer tipo de tabela que é uma matriz. Ela é uma tabela ordenada. Outra coisa, elas são irredutíveis. O que que significa isso? Tu não pode pegar uma matriz e sair simplificando ela, tá? Tipo que nem tu faz numa equação, por exemplo, né? Que nem assim, olha para essa matriz que eu botei aqui, ó. Ela é uma matriz que eu poderia simplificar por 2 os valores, né? Tipo, são números pares, dá para simplificar por 2. Eu não posso fazer isso numa matriz, tá? A não ser que tenha alguma operação envolvida que acabe simplificando o termo, tá? Mas tu não pode pegar uma matriz e simplificar ela do nada. Então elas são irredutíveis, tá? Outra coisa, essa ordem que eu falei para vocês depende do número de linhas e colunas que a matriz tem. Então isso aqui é uma coisa muito importante, tá? As matrizes sempre serão apresentadas pelo número de linhas e colunas que elas têm, tá? Então essa partezinha aqui, ó, bem importante, vou destacá-la para vocês. Tá aqui. Ó, outra coisa, a notação que se usa normalmente, tá? É assim, ó, uma letra maiúscula do nosso alfabeto e aquele índice ali, MN, representa o número de linhas e colunas que tem a matriz, tá? O M, ele representa o número de linhas. Então vamos botar aqui para nós, ó, isso aqui é o número de linhas. Tá? E o N representa o número de colunas, que é esse aqui, ó. E uma coisa importante, a maneira que a gente vai representar essas tabelas, galera, é sempre por parênteses ou colchetes, tá? Nunca representamos matriz por barra, isso é uma coisa muito importante, a galera confunde muito com determinante, tá? Lá em determinante tu representa a tabela por barra, aqui em matriz nunca, tá? E a gente também nunca representa por chaves. Cuidem com isso, tá? Para representar matriz é sempre parênteses ou colchetes, tudo bem? Aqui eu botei 2 exemplinhos, ó, essa primeira matriz aqui, ó, representada por parênteses, tá? Ela é uma matriz que tem 4 elementos, a gente fala que ela é uma matriz 2 por 2, ó, porque ela possui 2 linhas e ela possui 2 colunas, tá? Então por isso que tem essa ordem 2 por 2. A gente fala que ela é uma matriz de ordem 2 por 2, tá? Assim como essa outra que eu botei, ó, ela tem uma linha e ela possui 3 colunas. Tá? Então ela é uma matriz 1 por 3. Sempre isso, número de linhas, número de colunas. Tudo bem? Então vocês viram que é bem barbada, né, galera? A ideia de matriz, né? Como representar a notação que se usa. E agora a gente vai começar uma série de classificações que são bem importantes e bem fáceis, tá? Então, primeira classificação, a matriz linha. Ela é uma matriz que possui apenas uma linha. Ali em particular eu botei uma matriz 1 por 2, tá? Também a matriz coluna, que ela é a matriz que possui apenas uma coluna, que em particular eu botei ali uma matriz 3 por 1. Ela tem 3 linhas e uma única coluna, tá? Agora vamos continuar com as outras classificações. Bom, amores, vamos lá então, continuando a nossa classificação que eu estava falando antes, tá? Mais uma aqui, a matriz nula. Quando ela aparece na questão, tá? Que eles vão usar normalmente com uma identidade de matrizes, que logo mais vou explicar o que é isso. Se eles falarem para vocês matriz nula, o nome já diz, né, pessoal, o que significa isso, que é uma matriz que todos os elementos serão zero, tá? Então, botei aqui o exemplo de uma matriz 2 por 3, que ela é a matriz nula com todos os elementos nulos. Só isso, tá? Próxima matriz agora que eu vou chamar a atenção de vocês, que essa aqui é a matriz mais importante que tem, tá? Essa aqui é a matriz que mais aparece no vestibular, é a matriz que já caiu no Enem, a gente tem que saber as matrizes quadradas, que são matrizes muito bonitinhas, são bem fáceis de trabalhar, elas só tem algumas classificações especiais que eu vou falar agora para vocês, tá? Então olha só, a matriz quadrada, galera, ela é a matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então essa aqui é a principal propriedade dessa matriz, tá? Vou destacar aqui para vocês, o número de linhas é igual ao número de colunas. Ó.
Tá, e aí é muito comum eles falarem assim, ó, uma matriz quadrada de ordem 1. Quando eles falarem uma matriz quadrada de ordem 1, ela é uma matriz 1 por 1. Ó, o número de linhas é igual ao número de colunas. Quando ele falar uma matriz quadrada de ordem 2, é uma matriz 2 por 2. Se ele falar uma matriz quadrada de ordem 3, é uma matriz 3 por 3, ó, 3 linhas, 3 colunas. E o formato dela lembra um quadrado, tá? Essa aqui é a mais bonitinha, pessoal, ela raramente aparece, mas ela existe, tá? Então eu botei aqui para vocês verem que é uma matriz 1 por 1, ó, que é uma matriz que tem apenas um elemento, tá? Agora essa aqui já é uma matriz 2 por 2, ó. Ela já tem meio que lembra assim o formato do quadrado, concordam? E aqui também a matriz 3 por 3, ó, como se fosse um quadrado de lado 3, tá? Então as matrizes quadradas, elas sempre têm um número de linhas igual ao número de colunas. Não vai até o 3 por 3, tá, galera? Ela poderia ser 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim por diante, tá? Aqui, galera, a partir da matriz 2 por 2, tem uma classificação que eles usam nessas matrizes, que são as diagonais. Olha só, essa primeira diagonal que eu vou desenhar, que é essa aqui, ó. Tá, e tu vai lembrar dela porque ela é a diagonal que pega o primeiro elemento da matriz aqui. A gente chama ela de diagonal principal. Vou botar aqui o nomezinho, ó. Diagonal principal. Tá, e aí tem a outra diagonal, que é a que percorre pro outro lado agora, que é essa aqui, que a gente chama ela de diagonal secundária. Tá, então tem a diagonal principal, que sempre pega o primeiro elemento, e tem a diagonal secundária, tá? E essa classificação é só a partir da matriz 2 por 2, tá, galera? A matriz 1 por 1 não tem esses apelidos, tá? Agora, então, por exemplo, a 3 por 3 ela tem. Essa aqui é a diagonal principal, ó. Deixa eu pegar aqui, ela pega o primeiro elemento e vai... Tá ali, aquela ali é a nossa diagonal principal, e a secundária é a outra. Aqui, ó. Tá? Então, essas matrizes a partir da 2 por 2 tem essa classificação, tá? E tem outro conceito que eu quero que vocês escrevam aí, por favor, tá? Coloquem assim, galera, traço da matriz. Escrevam aí, traço da matriz. Que isso é uma classificação, é uma propriedade que tem nas matrizes quadradas apenas, tá? Traço da matriz. E escreva aí o que é o traço da matriz, tá? Coloquem assim, ó, é a soma dos elementos da diagonal principal. Só isso, tá? Vou repetir, ó, é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, por exemplo, ó, nessa primeira matriz que eu botei aqui 2 por 2, se ele pede o traço dessa matriz, ele quer saber a soma dos elementos da diagonal principal, que daqui seria 9. Só tu somar os elementos da diagonal principal, só isso, tá? E aqui, por exemplo, ó, se eu fosse calcular o traço dessa matriz, tu vai fazer a soma desses elementos aqui, ó. 1 mais 9 menos 2, que vai acabar dando 8, tá? Então, quando ele pede o traço da matriz, não esqueçam, destaquem aí, é a soma dos elementos da diagonal principal. Tudo bem, meus amores? Vamos continuar a classificação. Bom, amores, vamos lá para mais classificações, então. Matriz identidade, galera, que é uma matriz que aparece também no meio das questões, tá? Primeira coisa que tem que se ligar é que a matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, tá? E ela é uma matriz quadrada bem especial, tá? Como ela é uma matriz quadrada, né, galera, o número de linhas vai ser igual ao número de colunas. Então, botei ali a primeira, que é a matriz I, 1 por 1, né, que ela vai ser a matriz que vai ter apenas um elemento, que vai ser o próprio número 1, tá? Agora, a partir da matriz 2 por 2, o que acontece? Ela vai receber uma distribuição dos elementos da seguinte forma. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são 0. Sempre assim, ó. Aqui eu botei uma identidade 3 por 3, ó. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são 0, tá? E não vai até a 3 por 3, tá? Poderia ter identidade 4 por 4, identidade 5 por 5, daí tu sempre monta ela assim. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são 0, tá? E tem duas propriedades aqui, galera, que são as seguintes, ó. Quando tu multiplica uma matriz pela matriz identidade, o resultado sempre vai ser a própria matriz. Isso é como se tu estivesse multiplicando um número por 1, né? Por exemplo, assim, ó, quando tu faz 3 vezes 1, o resultado é 3. Concordam? É tipo, o número 1, ele é um elemento neutro na multiplicação, tá? Aqui no mundo das matrizes, a matriz identidade, ela é um elemento neutro na multiplicação.
Sempre que tu multiplica uma matriz pela identidade, o resultado vai ser a própria matriz. Entendeu a ideia? Essa é a filosofia, tá? E outra coisa importante também, ó. Quando tu multiplica uma matriz pela sua inversa, e aí até uma coisa para chamar a atenção de vocês, ó, a notação de uma matriz inversa é o a elevado na menos 1. Daí tu lembra que o menos 1 no expoente ele representa o inverso do elemento, né? Então é mais ou menos essa filosofia. Quando tu multiplica um número pelo seu inverso, o resultado é sempre o número 1. Por exemplo, assim, galera, se tu multiplica 2 vezes 1/2, o resultado vai dar 1. Se tu multiplica 3 vezes 1/3, o resultado vai dar 1 também, tá? Aqui no mundo das matrizes, ó, se tu multiplica uma matriz pela sua inversa, o resultado tem que dar a matriz identidade. Essa que é a filosofia, tá? Então, o que vocês podem escrever aí, tá? Ou destacar no livro, é que a matriz de identidade, ela é como se fosse o número 1 das matrizes, entenderam? Ela é um elemento neutro no mundo das matrizes, tá? Escrevam isso, por favor, tá? Outra coisa, meus amores, que aparece no meio das questões, a matriz transposta, que é uma outra classificação que tem, que a gente vai aplicar essa operação elementar. Olha só, a gente aplica isso aqui, ó, tá? Deixa eu destacar aqui para nós, ó. Toda vez que aparece a matriz transposta, a gente vai trocar linha por coluna. Como é que funciona isso? Eu já botei um exemplo ali para mostrar para vocês na prática, tá? Tu vai pegar uma matriz, galera, não importa a ordem dela, tá? Ela pode ser quadrada, pode ser qualquer matriz, tá? Aí tu vai pegar a primeira linha e ela vai virar a primeira coluna. Então tu pega assim, ó, linha vira coluna. Então tu bota ali, bem bonitinho, ó. Vai ficar assim, ó, 2, 1 e 6. E agora tu pega a segunda linha, ela vai virar a segunda coluna. Daí tu transforma, aqui vai ficar 7, 1 e 4. Tá aqui, ó. Então, bem bonitinho, galera. Isso que é a matriz transposta. Tu pega a linha, vira a coluna. Só isso, tá? E uma coisa importante que já apareceu em vestibular, ó. Quando eu faço a transposta da transposta, o que vocês acham? Quando eu faço a transposta da transposta, aí vai voltar para a matriz original. Então, aquela igualdade, ela fica assim, ó. A transposta da transposta, ela é igual à própria matriz original, tá? Então, destaque aí bonitinho e vamos continuar as classificações. Bom, amores, continuando a nossa classificação, então, agora eu vou mostrar para vocês a matriz simétrica, que ela é uma matriz que é igual à sua transposta, tá? Só que para isso acontecer, ela tem que ser uma matriz quadrada obrigatoriamente, tá? Então, para ter simetria, só podemos aplicar essa classificação em matrizes quadradas. Então, olha só que legal, vou te mostrar como que funciona essa matriz, tá? Botei ali a matriz A e eu vou calcular a sua transposta. Como eu mostrei para vocês agora há pouco, né? A transposta é quando tu troca linha por coluna. Então, olha só, eu vou pegar aqui a primeira linha, ela vai virar a primeira coluna. Então, tu monta aqui bonitinho, ó. Vai ficar 1, 4, 6. Depois tu pega ali a segunda linha, vai virar a segunda coluna. Daí tu pega aqui, ó, 4, 5, menos 7. E agora, para finalizar, a última linha vai virar a última coluna. Daí vai ficar assim, ó, 6, menos 7 e 1, tá? E aí eu vou fechar a matriz agora bonitinho. Ó, observem que ela continua sendo uma matriz 3x3 e mais ainda, galera, tu observa que são matrizes idênticas, ó. É exatamente a mesma matriz, não mudou nada. Olha que legal. Então tu observa que os mesmos elementos estão ocupando as mesmas posições. Olha que treta, tá? Então isso que é a matriz simétrica. E mais ainda, tá? A simetria, ela se dá em relação à diagonal principal. Olha só que legal, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ó, quando eu traço aqui a diagonal principal, tu vai observar que os elementos são simétricos, como se eles estivessem espelhados. Olha que legal, galera. Aqui, ó, 4, 4. Aqui, ó, 6, 6. E aqui, menos 7, menos 7. Entenderam? Então, tu observa que é como se tu tivesse refletido esses elementos, ó. Uma reflexão em torno da diagonal principal. Isso que é a matriz simétrica, tá? Então, quando tu tiver que verificar se uma matriz é simétrica, tu pode traçar a diagonal principal e ver se os elementos estão espelhados. Só isso. Tá? Então, ali que eu botei, ó, logo a gente pode afirmar que a matriz A, ela é simétrica porque ela é igual à sua transposta, tá? Outra classificação, galera, matriz oposta, que tem esse sinalzinho de menos aqui na frente, tá? O que é a matriz oposta? É quando tu pega uma matriz e daí tu troca o sinal de todos os elementos. Olha o que tu faz então. Tu vai pegar aquela matriz, troca o sinal, troca o sinal, troca o sinal e troca o sinal. Tá aqui, ó. Então, troquei o sinal de todos os elementos, tá? Ó,
Com exceção do zero, né, galera, que o zero não importa, né, ele fica com o mesmo sinal, porque ele é um elemento neutro, né, nesse caso, então tu viu que os outros todos eu troquei o sinal, tá? Então, quando ele fala matriz oposta, é a matriz com todos os elementos com o sinal trocado, tudo bem? Então, destaca aí bonitinho, vamos agora para a última matriz que a gente tem que saber. Bom, amores, última matriz que a gente tem que saber, muito importante, que é essa aqui, tá? A matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica, ela tem essa propriedade elementar. A sua transposta é igual à sua oposta. Puta que pariu, como é que funciona isso? Olha só. Eu tenho aqui a matriz A, e daí eu vou calcular a transposta dela. Que a gente já sabe o que é a transposta, o que é linha vira coluna, tá? E daí tu vai ver que quando eu construir a transposta, ela vai ser exatamente a oposta da matriz original. Vamos fazer então, olha só. A primeira linha vai virar a primeira coluna. Então tu bota aqui, ó, 0, menos 4 e 2. Próximo passo, a segunda linha vira a segunda coluna. E daí isso aqui vai ficar 4, 0 e menos 1. E o último passo agora, galera, a última linha vira a última coluna. Que daí vai ficar menos 2, 1 e 0. Vou fechar e agora tu vai observar uma coisa importante. Olha só. Observa, galera, que essa matriz transposta que eu acabei de construir, ela é exatamente a oposta da matriz original. Olha só, que é como se fosse a matriz original com todos os sinais trocados. Olha aqui, ó, 0 menos 4, 2. 0, 4 menos 2. Ó, trocou o sinal, sim ou não? Aqui troca sinal, troca sinal, troca sinal, troca sinal e assim por diante, tá? Então, algumas coisas notáveis aqui, tá? Essa simetria oposta, né, do sinal trocado é em relação à diagonal principal. Olha só então. Deixa eu mostrar aqui para vocês bonitinho. Traça aqui a diagonal principal. E daí tu vai ver que aqueles elementos simétricos, eles estão com sinais trocados. Ó, trocou sinal, trocou sinal. Tu viu que isso aqui é um pouco diferente da matriz simétrica que eu mostrei antes, né? Porque a matriz simétrica era o mesmo valor. E agora é com o sinal trocado, ó. Troca o sinal, troca o sinal, troca o sinal. Entenderam? Então isso aqui é uma coisa bem legal de observar na antissimétrica, tá? Então, isso aqui é a matriz antissimétrica. A transposta representa a oposta da própria matriz. E uma outra coisa importante, tá, galera? É que para existir antissimetria, a diagonal principal tem que ser nula, tá? A diagonal principal tem que ser zero. Então escrevam isso, por favor, tá? É uma condição para ser matriz antissimétrica, a diagonal principal tem que ser nula, obrigatoriamente. Tá? Escrevam aí, por favor. Tudo bem? E agora, meus amores, a gente vai para as operações, tá? Começando com adição e subtração, que eu quero que tu já escreva, que existe uma condição para ter adição e subtração, que é matrizes de mesma ordem. A gente só pode aplicar adição e subtração quando forem matrizes de mesma ordem, tá? Então ali, por exemplo, ó, eu tenho a matriz A 2 por 2 e eu tenho a matriz B 2 por 2. Elas têm a mesma ordem? Sim. Então dá para fazer adição, subtração. E é muito fácil, tá? Quando tu for somar matrizes, tu vai fazer assim daí, ó. Tu soma o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e o quarto com o quarto. Tu vai somar cada elemento que tá na mesma posição, tá? Então deixa eu construir aqui a primeira parte, ó, que é a soma. Então tu vai somar esse com esse aqui, que vai acabar dando zero, né? Lembra que quando tá somando, né, eles vão acabar se anulando, tá? Próximo ali tu vai somar, ó, 1 com o 3, que vai ficar 4. Ó, e daí tu vai somando e botando na posição que tá a soma, tá? Depois aqui, ó, 4 com 3, que vai ficar 7. Tá? Tô somando direto, tá, galera? E o menos 6 com 1, que vai ficar menos 5. Tá aqui, ó, bem bonitinho, tá? Então isso representa a soma, agora só a subtração, tu tem que cuidar porque troca o sinal, né? Então, por exemplo, ó, quando eu for fazer esse menos aquele ali, vai rolar um menos com menos, né? Então fica assim, ó, 2 menos menos 2, que daí vai acabar ficando 2 mais 2, que vai ficar 4. Então aqui vai ficar assim, ó, 4, tá? Continua, ó, 1 menos 3 vai ficar menos 2, tá? Embaixo, 4 menos 3 vai ficar 1. E o último agora cuida com o sinal. Menos 6 menos 1 vai ficar menos 7. Então vai ficar assim, ó. Então tá aí, galera. Acabei de fazer a soma e subtração de matrizes bem barbada. Não esqueçam que eu só posso aplicar essa propriedade quando for matriz de mesma ordem. Porque daí tu vai somar os elementos que estão na mesma posição, assim, né? Se for matriz de ordem diferente, vai ficar elemento sobrando. Daí não dá certo a soma e nem a subtração, tá? Vamos lá, continuando.
Bom, amores, vamos lá. Essa é a operação mais importante da parte de matrizes, tá, galera? Que é a multiplicação, porque ela é um pouco mais chatinha, tá? Mas olha só, a multiplicação ela se divide em duas etapas, tá? A multiplicação por escalar, que eles chamam, tá? Que é quando tu multiplica a matriz por um número real. E a multiplicação matricial, que é quando tu multiplica a matriz com matriz. Então tem esses dois tipos de multiplicação, tá? Vou mostrar primeiro quando tu multiplica pelo escalar, que é um número real, tá? Então eu tenho ali a matriz A, galera, bem bonitinha, uma matriz 2 por 2. Esse tipo de multiplicação vale para qualquer matriz, tá? Não precisa ser uma matriz quadrada, necessariamente, né? Mas aqui eu botei o exemplo com uma matriz quadrada, que são as que mais aparecem, tá? Então, quando eu for construir a matriz 2A, que eu botei ali, ó, tu vai pegar a matriz A, que é a original, e tu vai multiplicar todos os elementos por 2. Só isso, tá? Então, tu pega a matriz, multiplica tudo por 2, ela fica assim, ó. 4, 2, 0 e 8. Tá ali, ó. A matriz 2A tá pronta. Tá? Ó, só isso. Bem barbada, né? Agora, quando eu vou construir a 3A, tu vai pegar a matriz original, que é a matriz A, e tu vai multiplicar todos os elementos por 3. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 6, 3, 0 e 12. Tá aqui, ó. Tá? Sempre obedecendo o sinal, né, galera? Se fosse multiplicar por um número negativo, tu multiplica todos os elementos pelo número negativo. Poderia ser um número com vírgula, poderia ser uma fração, qualquer coisa, tá? Quando tu multiplica uma matriz por um número, tu pega todos os elementos da matriz e multiplica por esse número. Só isso, tá? Então vocês viram que essa multiplicação aqui ela é bem de boas, né? Tá. Agora, a multiplicação matricial, antes de eu multiplicar, antes de eu mostrar a multiplicação para vocês, a gente tem que saber a condição de existência para que se possa multiplicar matriz com matriz, tá? Que é aquilo ali que o senhor botou. Para a gente poder multiplicar matriz com matriz, tem que ter o coli. O que é o coli, pessoal? Eu quero que tu destaque isso aqui, ó, tá? Destaque isso aqui para nós, por favor. Tem que ter o coli. Ó. O coli significa o seguinte, ó, que quando tu for multiplicar matriz com matriz, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, por exemplo, ó, nesse primeiro que eu botei aqui, eu vou tentar multiplicar a matriz A com a B. Para que ocorra essa multiplicação, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, olha só, isso aqui, galera, representa o número de colunas da primeira, e isso aqui representa o número de linhas da segunda, ó. Então, tu observa que nesse primeiro exemplo que eu botei ali, tem coli, ó. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, dá para multiplicar essas matrizes, tá? E mais do que isso, ó. O resultado dessa multiplicação vai ser uma nova matriz, que eu vou chamar de matriz P. Vou botar aqui, ó, P, tá? Só que essa matriz P, galera, só pela simbologia da matriz que é representado por uma letra maiúscula, tá? Pode ser qualquer letra aqui, tanto faz, tá? Mas tu já consegue prever qual que vai ser a ordem da matriz resultado. Então, quando tu multiplica uma matriz 2 por 3 com uma matriz 3 por 1, tu verifica se tem o coli, e daí tu faz tipo um corta-corta, tu vai fazer assim, ó, cortou, e aí é 100% de certeza que o resultado vai ser uma matriz 2 por 1. Tu vai botar assim, ó, os valores que sobraram, era uma matriz 2 por 1, tá? Então ela fica com essa estratégia, galera, para te já prever qual que vai ser a ordem da matriz resultado. Tu pode fazer isso sempre, tá? Olha o segundo caso que eu botei ali, ó, uma matriz 5 por 1 e uma matriz 2 por 1. Dá para multiplicar? Vamos verificar. Tu vai ver se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Olha aqui, ó. Então tu observa, galera, que nesse caso não é igual, pessoal. Então essa multiplicação ela não existe. Isso aqui não dá para fazer, ó. Tá? Aquele símbolozinho do E virado com a barrinha que é o não existe, tá? Próximo ali, ó, uma matriz C e uma matriz D, 3 por 3, 3 por 3. Quero verificar se dá para multiplicar. Então tu vai ver se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Olha ali que bonitinho, galera. Então aqui tem o coli, ó, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então tem produto, tem multiplicação. E mais do que isso, tá? Quando tu multiplica duas matrizes, o resultado vai ser uma nova matriz, que eu vou chamar de matriz P de novo, tá? E a gente já consegue prever qual que vai ser a ordem dessa nova matriz. É só tu fazer um corta-corta, vai cortar esses valores aqui, ó. E daí o que sobrar é a ordem da nova matriz. Ela vai ser uma matriz 3 por 3, tá aqui, ó. Tá? Bem bonitinho, né? Próximo, ó, matriz M vezes a matriz N. Vamos ver se existe a multiplicação. Tem que ter o coli. Então, tu vai pegar o co, vai pegar o li,
E aí tu vê que tem o coli, galera. Olha que maravilha. Se tem coli, tem multiplicação. Mais do que isso, a gente já sabe que quando multiplica duas matrizes, o resultado vai ser uma nova matriz. Então aqui vai ser uma matriz P, que eu já consigo prever qual que vai ser a ordem dessa matriz. Daí tu vai fazer isso aqui, ó. Corta, corta. Ela vai ser obrigatoriamente uma matriz 1 por 4. Tá aqui, ó. Tá? E o último agora para verificar se dá para multiplicar aquela matriz K por aquela matriz J. Vamos ver se tem o coli. Então aqui, ó, tu vai pegar aqui o co, aqui o li. E ó, galera, essa não tem coli, porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda, então aquela multiplicação ali não dá para fazer, tá? Essa multiplicação aqui não existe, ó. Tudo bem? Então tu viu, né? Para verificar a multiplicação é muito fácil. É só se tu ver se tem o coli. Se tiver o coli, dá para multiplicar. Se não tem o coli, não dá para multiplicar. Tudo bem, galera? Agora vamos pro próximo passo, que eu vou multiplicar matrizes para vocês verem. Bom, amores, vamos lá então para a partezinha ninja agora, que é a multiplicação matricial, tá? Eu peguei aqui em particular no primeiro exemplo uma matriz 2 por 2 e eu quero multiplicar por uma outra matriz 2 por 2, que eu já botei aqui bem bonitinho para nós na ordem que ele deu, tá? Matriz A vezes B, tu coloca primeiro a A e depois a B, sempre na ordem que ele coloca, tá? Como que a gente vai multiplicar agora, galera, que dá uma vontade de sair fazendo um chuveirinho aqui que nem um loucão, né? Só que a gente não pode fazer isso, tá? Ela é uma multiplicação ordenada e a gente sempre vai seguir essa ordem aqui, ó. Linha vezes coluna. Como é que funciona então? Tu vai pegar a primeira linha, que é essa aqui, ó. Tá? E tu vai multiplicar com a primeira coluna, que é essa aqui. E essa multiplicação, olha que bonitinho. Quando eu multiplico a primeira linha com a primeira coluna, eu vou gerar o elemento da primeira linha, primeira coluna. Como é que tu faz então, ó? Tu vai multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e tu vai somar, tá? Então fica assim, ó. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2. 2 mais 2, 4. Esse é o valor daquele elemento ali. Vai ficar assim então, ó. Sacaram? Agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Que é essa aqui, ó. Tá? De novo, galera, a gente vai multiplicar o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo e a gente vai somar. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 0 é 0. 2 mais 0 é 2. Então, tu vai botar aqui o valor, ó, tá? E um detalhe importante, ó, como eu multipliquei a primeira linha com a segunda coluna, eu gerei o elemento da primeira linha, segunda coluna, que é esse aqui, tá? Agora tá quase no final, a gente vai fazer a mesma coisa agora com a segunda linha. Sempre assim, ó, linha, coluna e depois linha, coluna, sempre nessa ordem, tá? A gente vai pegar aqui, segunda linha com a primeira coluna, ó. De novo a gente vai fazer, galera, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e a gente vai somar. Então vai ficar assim, ó, 4 com 1 vai ficar 4, 4 com 2 vai ficar 8. 8 mais 4, 12. Tá aqui o valor, ó. E um detalhe importante, ó, eu multipliquei a segunda linha com a primeira coluna, daí eu gerei o elemento da segunda linha, primeira coluna, que é esse aqui. E agora, para finalizar, segunda linha com a segunda coluna, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, somou. 4 vezes 1 é 4, 4 com 0 é 0, 4 mais 0 é 4. Tá aqui o valor, galera. E a gente acabou de finalizar a nossa multiplicação. Tá aqui, ó. Então tu viu que ela é um pouquinho chatinha, porque tu tem que ter organização e muito cuidado, né? Mas sempre nessa ordem, ó. Linha, coluna, daí eu gerei o primeiro elemento. Linha, coluna, gerei o segundo elemento. Depois, linha, coluna, gerei o terceiro elemento. E linha, coluna, gerei o quarto elemento, tá? Então tá aí a primeira multiplicação. Já vou fazer mais um exemplo com vocês. Olha lá. Eu tenho uma matriz, galera, aqui 1 por 3 e aqui uma matriz 3 por 2. Vou multiplicá-las ali sempre na ordem linha, coluna, sempre assim. Então tu vai pegar a primeira linha, que é essa aqui, ó, e tu vai multiplicar pela primeira coluna. Tá? Então, como é que tu vai fazer? Assim, ó, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e tu vai somar, tá? Então, vamos lá, ó. 1 vezes 0 é 0, 2 com 2 é 4, 1 com 2 é 2. Daí tu vai somar 0 mais 4 mais 2, que vai dar 6. Esse é o valor do primeiro elemento. Tá aqui, ó. Agora eu vou calcular o próximo elemento, linha, coluna. Então, vamos pegar aqui já, linha e a coluna. Ó.
Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro e somou. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 1 é 2, 1 com menos 1 é menos 1. Então vai ficar 5 mais 2 menos 1, que vai dar 6 também. Então tá aqui, galera, ó. Ó. E eu acabei de finalizar a multiplicação daquelas matrizes ali. Acabou dando esses dois elementos aqui, ó. Tudo bem? E só para mostrar para vocês aqui uma coisa importante, ó, nesse primeiro caso, como eu multipliquei a primeira linha, perdão, uma matriz 2 por 2 com uma matriz 2 por 2, ó, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ó, que daí tem o coli, né, que é aquilo que eu falei para vocês que a gente tem que verificar, ó, que daí o resultado daria uma matriz 2 por 2, que nem aquela ali. Olha que bonitinha aquela de cima. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a gente faz o tchaca-tchaca aqui, ó, corta-corta. E aí o resultado vai dar uma matriz 1 por 2, que é exatamente aquela matrizinha que a gente achou ali no resultado. Entenderam a ideia, meus amores? Então vocês viram que multiplicação de matriz é um pouco chatinho, mas se tu fizer com organizaçãozinha assim, vai ser tranquilo, tá? Sempre com muito cuidado e sempre nessa ordem, linha, coluna, tá? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, soma. Daí tu tem o valor do elemento. Sempre assim, e tu vai construindo daí a matriz produto. Tudo bem, meus amores, tá? Copia bonitinho aí, anota as informações e vamos para o próximo passo. Bom, amores, vamos lá, quase acabando a parte de matrizes, tá? Vou mostrar para vocês agora a parte da matriz genérica, tá? O que é a matriz genérica, galera? Normalmente eles vão apresentar a matriz genérica dessa forma aqui, ó. É uma matriz que tem elementos genéricos, tá? Que normalmente eles representam por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Esse IJ que aparece aqui é o endereço do elemento, tá? E isso aqui é a ordem da matriz. Nesse caso, eu tô olhando aqui para uma matriz A, que é uma matriz genérica 2 por 2, assim que a gente fala, tá? E isso que ele botou para nós aqui é a lei de formação que a gente vai usar para montar a matriz. Então, a matriz genérica é uma matriz que a gente vai montar a partir de uma lei que o teste vai fornecer, tá? Então, olha só como é que funciona. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que tu monta a matriz genérica e depois como que tu monta cada elemento da matriz, tá? Então, galera, o primeiro elemento, que é esse aqui, ó, a gente vai chamar ele de A11. Olha, vai ficar assim. O que é o A11, galera? É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, que é exatamente o valor do I e do J. Ó. O I indica a linha e o J indica a coluna. Então, aqui do lado vai ser o elemento A12. Olha que bonitinho. Que é o elemento da primeira linha, segunda coluna. E agora tu vai botar aqui, ó, o elemento A21. Ó. E do ladinho aqui, para finalizar, a gente vai botar o elemento A22. Tá aqui, ó, o A22. Tá? E eu acabei de montar a nossa matriz genérica, ó. O elemento da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Aqui, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, essa é a cara genérica da matriz, tá? Agora, como que tu monta o valor de cada elemento? Usando a lei que ele deu. Então, a gente vai pegar aqui e vai montar a matriz bem bonitinho, ó. Tá? Então vamos pegar, galera, ó. Aqui o I vale 1 e o J vale 1. Então tu vai pegar aquela expressão que ele deu, no lugar do I tu vai botar 1, no lugar do J tu vai botar 1. Daí tu vai fazer a continha e vai ser o valor do elemento daí, tá? Então olha como é fácil. Pega aqui 1, substitui aqui, daí vai ficar 2 vezes 1 mais 2 vezes 1, que vai ficar 2 mais 2, que vai dar 4. Então aqui vai ficar 4, ó. Próximo, tá? Aqui, galera, 1 e 2, tu vai substituir o I por 1, o J por 2. Então fica 2 vezes 1 mais 2 vezes 2. Que isso vai dar 2 mais 4, que vai dar 6. Olha que bonitinho. E aí tu vai montando, né? Próximo, esse aqui, o I vale 2 e o J vale 1. Daí tu substitui aqui por 2 e aqui por 1. Vai ficar 2 vezes 2, que é 4, mais 2 vezes 1, que é 2, que vai ficar 6 também. Tá? E agora, para finalizar, o último elemento aqui, o I vale 2 e o J vale 2. Daí tu substitui aqui por 2 e aqui por 2. Daí vai ficar 2 vezes 2 mais 2 vezes 2, que vai acabar ficando 4 mais 4, que é 8. Então tá aqui, ó. Ó. E aí tu montou a matriz, galera, bem bonitinha. Agora tu pode fazer o que tu quiser com aquela matriz ali. Entenderam a ideia? Então essa é a moral da matriz genérica, tá? Deixa eu montar mais uma com vocês, ó. Seja a matriz A, olha ali, galera, elementos genéricos 3 por 3, olha, uma matriz 3 por 3. E aí agora ele apresentou várias leis para nós, que isso aqui assusta um pouquinho, mas é bem fácil de conduzir. Então, primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou montar a matriz genérica. Deixa eu botar aqui ela bonitinho para nós, tá? Ela é uma matriz 3 por 3, galera, então vamos lá, ó. Aqui vai ficar o A11, aqui o A12,
Aqui o A13. Já vou fechar ali pra gente montar ela, né? 3 linhas, 3 colunas, ó. Aqui vai ficar o A21, o A22, o A23. Aqui vai ficar o A31, o A32 e o A33. Tá? Então montei ali a cara da matriz genérica, agora a gente monta o valor de cada elemento de acordo com a lei que vai se encaixar. Olha só que bonitinho então. Tá? E no caso, essa matriz eu nem precisaria montar toda ela, galera, porque como ele quer o traço da matriz, né, tu lembra que eu falei no comecinho da aula que o traço da matriz, como ela é uma matriz quadrada, é a soma dos elementos da diagonal principal. Então eu poderia pegar e montar só a diagonal principal, que são esses elementos aqui, ó. Né? Se eu montar só o valor daqueles elementos, eu já responderia essa questão. Mas eu vou montar bonitinho com vocês, tá? Vamos construir primeiro, galera, o valor da diagonal principal, já que foi a primeira que eu destaquei ali, tá? Olha só, pela lei que ele deu para nós, a diagonal principal são os elementos que o i é igual ao j, tá? Toda vez que o i for igual ao j, o elemento vai valer isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o A11, o i vale 1 e o j vale 1. Daí tu vem aqui substituir o i por 1 e o j por 1, entenderam? Daí tu vai construir o valor do elemento. Daí fica assim, ó, 4 vezes 1 menos 1. Ah, ali, perdão, é o j primeiro, né? Aqui é o j menos o i. Então, tu substitui aqui o j e depois o i, tá? Nesse caso vai dar a mesma coisa, né, galera? Porque eles são iguais, né? Então vai ficar 4 vezes 1 menos 1, que vai dar 3. Então esse é o valor do primeiro elemento aqui, ó. Agora eu já vou aproveitar e construir o A22, tá? O A22, ó, o i vale 2 e o j vale 2. Vai ficar 4 vezes 2 menos 2, que vai dar 6. Então tá aqui o valor do próximo. E o último elemento lá, que é o A33, né? O i vale 3 e o j vale 3, que a gente vai usar essa mesma lei. 4 vezes 3 menos 3, que vai dar 9. Tá aqui, ó. Tá? E agora, para te montar os outros, eu vou deixar para vocês completarem, que é bem bonitinho, tá? Porque com esses elementos eu já resolvo a questão. Como ele quer saber o traço da matriz, né? É só somar esses elementos aqui. Mas agora, por exemplo, aqui, ó. Aqui o i vale 1 e o j vale 2. Ó, o i é menor que o j. Toda vez que o i for menor que o j, a gente aplica isso aqui, ó. O elemento ele vai valer i ao quadrado. Então, tu só pega o valor do i aqui, ó, e i ao quadrado, 1 ao quadrado, que seria o valor desse elemento aqui. 1 ao quadrado é 1. Vou botar assim, ó. Tá? E aí tu vai montando os outros da mesma forma. E esse aqui, galera, por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui, o A31, ó. O i é maior que o j. Quando o i é maior que o j, tu vai aplicar essa última lei, ó. J ao cubo menos i. Então aqui, cuidado só que o j vale 1, né? Então fica 1 ao cubo menos 1. Ah, eu falei menos i, mas é menos 1, né? Então é 1 ao cubo menos 1, que vai dar 0. Ele vai ficar assim o valor desse elemento aqui, ó. E aí tu vai construindo toda a tabela bonitinho, né, galera? Mas a resposta já estaria pronta ali, né? Porque é só os elementos da diagonal principal que eu precisava para essa questão. Que daí tu soma ali, ó, que vai dar 18, tá? Que é a resposta do teste. Bem bonitinho, né, galera? Bem tranquilo, né? Então, podem copiar aí bonitinho que a gente fechou a nossa aulinha de matrizes, pessoal, perfeitamente, bem bonitinho para nós, tá? Podem fazer as questões do livro já tranquilamente e na sequência eu lanço para vocês as aulas de determinante e sistema pra gente fechar esse capítulo bem topzinho, tá? Beijo do senhor, galera. Valeu, valeu e até daqui a pouco.